Estados Unidos prometem novo pacote de assistência à Ucrânia e Zelensky afirma que ataque russo a Zaporizhzhia terá consequências militares e legais. Cimeira do G20 termina em Nova Delhi sem acordo devido ao conflito na Ucrânia. Sede da companhia ferroviária grega é palco de protesto na sequência de pior acidente com comboios da história do país. Do outro lado do Atlântico, novas manifestações de apoio a Kiev. Os Estados Unidos anunciarão hoje mais assistência militar e o presidente brasileiro Lula da Silva sublinhou o apoio à integridade territorial da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, por seu lado, frisou que o mais recente ataque russo em Zaporizhzhia terá consequências. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Depois do presidente ucraniano admitir uma possível retirada da cidade estratégica de Bakhmut, o exército precisou que isso só acontecerá se for absolutamente necessário. Россияне сейчас зажаты фронтом, и они нигде просто не могут продвинуться, кроме как пробовать это делать в районе Бахмута, тем более Бахмут является таким уже для них информационным символом. Они его сами подсветили в течение полугода, рисовали победу, уже готовность, уже заходы, уже... Em Borodianka, a curta distância da capital Kiev, investigadores exumaram esta quinta-feira 3 corpos não identificados. O chefe da polícia local indicou que foram encontrados 1.373 corpos de cidadãos ucranianos desde o início da invasão russa há um ano. O encontro de chefes da diplomacia do G20 terminou em Nova Delhi sem acordo, devido às divisões em torno do conflito na Ucrânia. Os anfitriões indianos não conseguiram obter uma posição conjunta devido às consideráveis diferenças entre os participantes. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou que o conflito pode acabar rapidamente, tudo depende da vontade do líder russo. Good evening, everyone. Every G20 member, and virtually every country, period, continues to bear the costs of Russia's war of aggression. A war that President Putin could end tomorrow if he chose to do so. Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Entretanto, na Suíça, onde vários países têm estado a participar na conferência sobre desarmamento em Genebra, os participantes ocidentais abandonaram a sala durante um discurso do número 2 da diplomacia russa. A sede da companhia ferroviária da Grécia, em Atenas, foi palco de um protesto convocado por organizações sindicais na sequência do pior acidente com comboios da história do país, que resultou em pelo menos 57 mortos. Os manifestantes denunciavam más condições de trabalho e o perigo inerente à falta de modernização da rede ferroviária grega. No protesto participaram também vários familiares de vítimas. 4 φορές καταγράψαν το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Προφανώς, οι δικοί μου άνθρωποι είναι και 2 νεκροί αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει τον αδελφό μου, έχω χάσει τον πατέρα μου. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό, το γνωρίζω. Σας το αναφέρω. No local do acidente, as buscas continuam. 57 pessoas continuam dadas como desaparecidas. Para esta sexta-feira foi convocada uma nova jornada de greve e, para além de Atenas, há protestos planeados em várias outras cidades do país.
Quem vai ao supermercado sente pouco ou nenhuma diferença no carro de compras, pelo menos para já. Mas em fevereiro a taxa de inflação na zona euro caiu para os 8,5%, diz o Eurostat. A queda é ligeira, de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os bens alimentares, álcool e tabaco registaram os aumentos mais significativos. Em fevereiro custavam mais 15% do que em relação a igual período do ano passado. Com o ritmo de subida de preços menores, teve o segmento da energia, com uma taxa de 13,7% em fevereiro, face a 18,9% em janeiro. Os especialistas acreditam que há pouco espaço para melhorar. De acordo com uma análise da consultora Oxford Economics, não há sinais de abrandamento nos alimentos. Também é preocupante a pressão sobre os bens industriais não energéticos. Neste contexto, tudo indica que o preço do dinheiro continuará a subir e que o BCE não só aumentará as taxas de juros em 50 pontos base em março, como continuará na mesma trajetória no segundo trimestre do ano. Na Turquia, líderes de 6 partidos que formam a oposição reuniram-se para finalizarem o processo de seleção do futuro candidato presidencial. O nome do futuro opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan será em breve anunciado. Estão previstas eleições gerais na Turquia no próximo mês de maio. Inverno e seca podem parecer termos antagónicos, mas é a realidade que enfrenta uma parte significativa da Europa. A recente precipitação em Espanha não foi suficiente para afastar os receios da seca prolongada no território. Na Catalunha, onde praticamente não chove há mais de 2 anos, 6 milhões de pessoas são afetadas por novas restrições no consumo de água, com reduções de 40% nas atividades agrícolas e proibições para a rega de jardins privados e espaços públicos. Pela primeira vez desde a década de 90, a Itália enfrenta 2 anos consecutivos de seca prolongada e em França a situação também é preocupante, com o país a registrar este inverno 32 dias consecutivos sem qualquer precipitação, o maior período desde que há registro. O governo destaca a necessidade de medidas urgentes. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins, on est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir en fait un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remis à niveau, parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, entre environ 30% de fuites dans notre pays et avec des territoires qui peuvent connaître des fuites jusqu'à 70%. França, Itália, Espanha e Alemanha são alguns dos países europeus a trabalhar em planos de emergência para os recursos de água face à seca. A subida do nível global do mar é menos visível do que muitos outros efeitos das alterações climáticas, mas, tal como as outras alterações, acelerou acentuadamente nas últimas décadas. Desde 1990, a Terra afundou uma média de 10 centímetros, mas há zonas onde o fenómeno é mais grave. The most vulnerable regions are the regions in the Pacific Ocean, where sea level rise will be a little bit higher than the average sea level rise, and they already have some of those evacuation programs running to evacuate people from low-lying islands. And that's where we will see, in fact, not the coming decades, but already a problem at sea level. And in Europe, we have currently not that big problems. There are many places where we can raise dikes. But if sea level rise continues, you will get problems with erosion, flooding, and salinization issues where the salt water will penetrate into the land. Não há soluções universais nem direito internacional que contemple estas situações. À medida que as águas vão subindo, cada país ou região terá de encontrar as suas próprias soluções, em função das condições do terreno e também das condições económicas. There is not a unique solution which solves everything. This depends very much on the local conditions and whether you can afford to build dikes, for instance, because that's a pretty expensive solution. There are also nature-based solutions in some regions which are possible to protect the country, like having more mangroves, for instance. But that is obviously not an option which will work in Europe.
Segundo os cientistas, mesmo num cenário idealmente favorável, o nível do mar subirá mais de meio metro até ao final do século. No pior dos cenários, a subida poderá ser de 1,5 metro até 2100. As emissões de carbono atingiram um recorde em 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia. O CO2, que é um dos principais motores das alterações climáticas, aumentou 0,9%. Os países que voltaram ao carvão para produzir eletricidade depois da invasão russa da Ucrânia ter feito disparar os preços do petróleo e do gás foram uma das principais causas do aumento. A AIE diz que a retoma das viagens aéreas após as restrições da pandemia também foram um fator. Apesar do recorde, a agência considera que o aumento do CO2 foi inferior ao esperado. Os 4 tripulantes da missão Crew 6 da NASA, 2 astronautas norte-americanos, um dos Emirados Árabes Unidos e um cosmonauta russo, partiram na madrugada desta quinta-feira para a Estação Espacial Internacional a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX. O lançamento do foguetão Falcon da empresa espacial privada do multimilionário Elon Musk estava inicialmente previsto para segunda-feira, mas foi anulado à última hora por um problema técnico. A tripulação viaja para a ISS para uma missão de 6 meses, a primeira para um astronauta do mundo árabe Sultan Al Nayadi, de 41 anos.